Olá, tudo bem com você? Que alegria te encontrar aqui no canal Compreendendo as Escrituras. É um prazer recebê-lo. Esse é o nosso ponto de encontro e nós estamos conectados com a Palavra de Deus. E a Palavra do Senhor vai revelar verdades extraordinárias para nós, nos conectar com o próprio Deus, fortalecer a nossa fé e nos ajudar no preparo para a volta de Jesus. É muito bom te ver por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite a oportunidade e se inscreva no canal. Também queria pedir para você, se caso gostar da aula de hoje, dê aquele joinha, aquele like no vídeo, porque o YouTube ele vai potencializando aí a visualização da aula e muitas outras pessoas vão poder conhecer da palavra de Deus. Acompanhe a gente também nas redes sociais, especialmente no Instagram. Você tem Instagram? Se você tiver, procure lá, digite Compreendendo as Escrituras e nos siga ali no Instagram. A partir aí da próxima semana, vamos fazer algumas postagens bem legais ali, bem didáticas, e aquilo que você está vendo na aula, você vai ter também ali dentro do Instagram e outras coisas mais, algumas novidades que só postaremos ali. Então, se você tem Insta, já vai lá e siga o Compreendendo as Escrituras também. Combinado? Assim, como eu sempre digo, a gente vai pregando daqui e você vai pregando daí e compartilhando também esse conteúdo com mais pessoas, amigos e familiares. Bem, essa é a nossa 11ª aula e o tema de hoje é a verdade sobre o juízo. Esse é um tema muito importante porque ele tem uma abrangência muito grande. E eu gostaria de iniciar de forma introdutória com 3 tópicos. O primeiro tópico é: quem será julgado? E já vamos começar a ler um texto da Palavra de Deus. O texto vai ser projetado na tela, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse texto, de forma muito clara, mostra quem será julgado. Quem? Todas as pessoas. Olha o texto mais uma vez. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, o texto não faz distinção. Não tem classe social, não tem cor, não tem geografia. Todas as pessoas vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E agora, o que Deus vai levar em conta no julgamento? Um outro texto muito importante é o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, no juízo, as nossas obras estarão passando diante de Deus. E isso pode trazer uma certa confusão para alguns. Alguns podem pensar, ora, nós somos salvos pela graça, por que estamos sendo julgados pelas obras? Realmente, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Temos uma aula aqui no canal, no nosso curso, chamada O Plano da Salvação. E Deus salva a todos aqueles que creem no seu sacrifício. A salvação é totalmente pela graça. Mas por que seremos julgados então pelas obras? É porque as obras evidenciam a graça que recebemos de Deus. Então as obras, elas mostram o resultado da nossa aceitação ou não da graça do Senhor. Então todas as obras serão colocadas diante da presença do Altíssimo. E você pode perguntar, mas as nossas obras estão sendo registradas? Sim. Então, esse é o terceiro tópico aqui nessa fase introdutória. Então, primeiro, todos seremos julgados. Segundo, as nossas obras serão consideradas no julgamento. E terceiro, os livros que contêm os registros de todas as nossas ações. Vamos ler esse texto de Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto.
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então esse texto confirma o anterior, dizendo que somos julgados pelas obras, e ele também acrescenta a existência de livros que contêm os nossos registros no céu. Quantos livros tem no céu? Qual é o formato desses livros? Nós não sabemos. O fato é que há mais de um livro, porque o texto bíblico menciona que no julgamento abriram-se os livros, no plural. Então há livros no céu que os nossos registros estão ali de forma precisa, detalhada, tudo documentado. E temos um livro também muito especial que é citado nesse texto de Apocalipse e em outros textos. É o chamado Livro da Vida. E esse é o livro que contém os nomes daqueles que serão salvos, daqueles que receberão o reino de Deus. Então, essa é a parte introdutória da nossa aula. Todas as pessoas serão julgadas, as nossas obras passarão no juízo de Deus e as nossas obras estão registradas em vários livros no céu. E o livro da vida é o livro que contém o nome daqueles que são salvos, daqueles que herdarão o reino de Deus. Mas é muito importante, quando falamos sobre o juízo, e especialmente esse juízo universal final, nós entendermos então e relembrarmos o panorama bíblico desde a volta de Jesus até o final do milênio. Esse assunto nós tratamos com detalhes na aula anterior. Então, se você perdeu a aula anterior, é a aula das duas ressurreições e o milênio. Eu peço que você assista essa aula na íntegra, com detalhes, prestando muita atenção. Mas, de forma assim geral, eu vou fazer então uma rápida recapitulação, porque essa recapitulação vai ser importante para entendermos o texto, o tema do juízo final. Nós estamos então aqui caminhando para o tempo do fim. Já tivemos uma aula também sobre os sinais dos tempos. E nós estamos indo para o tempo do fim, estamos em 2020. Estamos esperando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, vai ser um acontecimento glorioso. Ele vai vir com poder e grande glória, com todos os anjos do céu. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. Os vivos, fiéis, eles serão transformados. E os ímpios? Os ímpios mortos continuam mortos, os ímpios vivos morrem na volta de Jesus. Eles são destruídos com o esplendor da glória de Cristo. Então, os dois grupos que existem, não tem três grupos, estão bem definidos na volta de Jesus. Todos os justos estão transformados. Os que morreram ressuscitaram, os vivos transformados. E estes justos agora, eles vão ascender ao céu com Jesus. Nesse momento, Jesus cumpre a promessa de João capítulo 14, quando ele disse, estou indo para o céu, vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, estes justos ascendem ao céu e eles passam um período de 1000 anos no céu com Jesus. É o milênio bíblico descrito em Apocalipse 20. Nesse mesmo tempo em que os justos estão no céu reinando com Jesus, o diabo está preso aqui na terra. E vimos na aula anterior que essa prisão do diabo é uma prisão simbólica. Ele não está, na verdade, acorrentado com algemas, nem trancado, preso com cadeado. Não, ele está preso pelas circunstâncias. Porque todos os justos estão salvos com Cristo no céu, estão reinando com o Senhor. E todos os ímpios estão mortos, porque eles morreram na volta de Jesus. Então o diabo, junto com os seus anjos, estão aqui numa terra desolada, numa terra deserta. Ele não tem ninguém para tentar, ele está totalmente preso. Ele não consegue enganar mais nenhuma pessoa. Depois dos 1000 anos, vai acontecer então a descida da Nova Jerusalém. Jesus, junto com os salvos, descem com a Nova Jerusalém do céu. E nesse momento, depois que passaram os 1000 anos, então vai ocorrer a segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios.
É a ressurreição dos que morreram ali na primeira vinda de Jesus. E essa segunda ressurreição, então, na verdade, indica a libertação da prisão do diabo, porque agora ele tem quem tentar. Esses ímpios ressuscitam e o diabo já se aproxima deles e arquiteta um plano para tentar atacar a Nova Jerusalém, a cidade santa. E nesse momento, Jesus então dá a sentença final, manda fogo do céu e esse fogo consome o diabo, os seus anjos, todo ímpio, o pecado é tirado do planeta. Esse fogo que destrói os ímpios purifica a terra, a Nova Jerusalém desce nessa terra transformada e então temos o início da vida eterna nessa terra transformada com Jesus para todo sempre. Esse é o panorama geral, escatológico, que nós já estudamos com detalhes na aula passada. E por que é importante você ter toda essa visualização para entender o tema do juízo universal final? Porque esse juízo universal final, ele é dividido basicamente em 3 fases. Essas 3 fases, elas estão aí divididas em cada período. Então, olha o quadro aqui. A primeira fase do juízo acontece antes da volta de Jesus. A segunda fase acontece no céu, no período do milênio. E a terceira fase, ela acontece depois do milênio. É a última fase deste juízo universal final. E você vai perceber que, a título de nomenclatura, há 2 expressões. Uma que indica a natureza do juízo e a outra que indica o tempo do juízo. Por exemplo, olha na tabela. A primeira fase é a fase do juízo investigativo pré-advento. O que significa isso? É que antes do advento de Jesus, ou seja, pré-advento, anterior ao advento, vai haver no céu um juízo de investigação. E nós vamos ver com detalhes o que significa isso. Então, juízo investigativo é a natureza deste juízo, é o tipo deste juízo. E pré-advento é o tempo desse juízo. Ele ocorre antes da volta de Jesus. No nosso quadro, nós temos, então, a segunda fase, o juízo comprovativo milenial. Por que comprovativo? Comprovativo porque é a natureza do juízo. Os salvos poderão comprovar o juízo de Deus. Nós vamos também ver com detalhes nessa aula o que significa isso. E milenial, porque esse juízo ocorre realmente nesse período aí de 1000 anos. E a terceira fase do juízo é o juízo executivo pós-milênio. Juízo executivo é porque a natureza do juízo é de executar, é de erradicar todo o mal e todo o pecado. E pós-milênio, justamente porque ele ocorre logo depois do período dos 1000 anos. Então, resumindo aqui, nós temos 3 fases principais do juízo. O juízo investigativo pré-advento, antes da volta de Jesus. O juízo comprovativo milenial, que ocorre logo depois da volta de Jesus, no céu, nesse período de 1000 anos. E a terceira fase é o juízo executivo pós-milênio, que é a execução final e erradicação do pecado, e isso ocorre depois do período dos 1000 anos. Ficou claro? Agora nós vamos então ver com detalhes estas 3 fases do juízo. Vamos começar com a primeira fase, o juízo investigativo pré-advento. Por que esse juízo é necessário? Bem simples. Olha comigo um texto bíblico. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse texto é muito claro. Jesus está dizendo, olha, eu vou voltar. Eis que venho sem demora. E ele diz, e quando eu voltar, eu vou dar a cada um segundo as suas obras.
Então Jesus ele prometeu o galardão no momento da sua vinda, para uns e para outros não. Como nós vimos na recapitulação, quando Jesus volta à terra, tem os ímpios e tem os justos. Os ímpios são destruídos, os justos são transformados. Então, quando Jesus vem, ele já vem para dar o galardão. Então, isso já indica a necessidade de um juízo pré-volta de Jesus. Isso já indica a necessidade de um juízo pré-advento, onde há uma investigação para ver quem vai receber o galardão da vida e quem vai receber o galardão da destruição. Quando Jesus vem, os casos já estão definidos. Então, esse juízo pré-advento, ele é necessário. E agora você me pergunta, pastor, mas tem algum texto bíblico que mostra com detalhes esse juízo pré-advento ocorrendo no céu? Sim, tem. E é um texto muito importante das Escrituras Sagradas. É um texto profético, lá de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, contém uma profecia que revela o momento do juízo investigativo pré-advento. Essa é uma profecia fascinante. E eu vou estudar agora com você parte do capítulo 7, porque em aulas futuras nós vamos estudar outra parte do capítulo 7. Mas antes de estudarmos o capítulo 7 de Daniel, nós precisamos relembrar o capítulo 2. Você lembra que eu disse que as aulas elas vão se conectando? É como um quebra-cabeça que você põe uma peça, coloca outra. Por isso que é muito importante você seguir toda a sequência. Nós já estudamos aqui na aula Os Sinais do Tempo do Fim, sobre a profecia de Daniel, capítulo 2. E naquela aula eu disse, e preciso reforçar aqui, que o livro de Daniel, ele está estruturado em 4 blocos proféticos. O capítulo 2 do livro é o primeiro bloco profético. Depois vem o capítulo 7, depois os capítulos 8 e 9 e depois os capítulos 10 a 12. Então nós temos 4 blocos proféticos em Daniel. Daniel 2 é a base. Ele apresenta uma primeira visão e é uma visão elementar sobre o tempo do fim. Sobre, na verdade, toda a história do mundo, incluindo o tempo do fim. Depois, Daniel 7 amplia Daniel 2, com mais detalhes. Os demais blocos proféticos também fazem a mesma coisa, ampliam os anteriores. Então é muito importante nós termos bem claro na nossa mente a profecia de Daniel 2 e o significado dela. Como nós já estudamos isso com muitos detalhes, eu vou só recapitular também. Qual que é a profecia de Daniel capítulo 2? Nabucodonosor teve um sonho. Ele sonhou com uma estátua e essa estátua tinha alguns metais. Olha comigo no quadro. A cabeça era de ouro, o braço e o peito de prata, o ventre de bronze, a perna de ferro e os pés metade ferro e metade barro. Nabucodonosor, depois que ele teve esse sonho, ele não conseguia lembrar os detalhes do sonho. Então ele chamou todos os seus encantadores, magos, astrólogos, os sábios do reino, e ele falou, se vocês não me contarem, todo mundo vai morrer. Ainda bem que Daniel se levantou, pediu tempo, foi orar, e Deus revelou para Daniel. E qual que foi a revelação? Qual que era o significado deste sonho profético de Nabucodonosor? Era um sonho que ia narrar toda a história do mundo, desde a época de Nabucodonosor, desde o Império Babilônico, até a volta de Jesus. Então, cada metal da estátua representava um império. Olha comigo de novo a tabela. A cabeça de ouro era a Babilônia. O peito e braços de prata representavam o Império Medo-Pérsia. O bronze, ali do quadril, representava a Grécia. As pernas de ferro simbolizavam Roma. Os pés, metade ferro e metade barro, era uma referência à Europa dividida. E logo depois, uma pedra cortada sem auxílio de mãos batia no pé da estátua e destruía toda a estátua e
essa pedra tomava conta e virava um reino eterno. E essa pedra representa, então, a volta gloriosa de Jesus Cristo. Bem, nós vimos isso com muitos detalhes, com textos bíblicos, analisando cuidadosamente Daniel capítulo 2 naquela aula passada. Fiz uma recapitulação aqui. Por quê? Porque agora que vamos estudar Daniel capítulo 7, nós precisamos ter esse pano de fundo. Porque, como eu disse, o livro de Daniel é uma visão profética, a outra visão profética é paralela à primeira e amplia a primeira. A terceira amplia as demais. A quarta dá mais detalhes ainda sobre aquilo que já foi revelado. Eu até disse que o livro de Daniel ele pode ser mais ou menos esboçado assim. A visão elementar primária aqui embaixo e depois o leque vai se abrindo quando os blocos seguintes proféticos vão aparecendo no livro. Então, o segundo bloco profético é Daniel capítulo 7. E agora, o que Daniel vê no capítulo 7? Então, pega a sua Bíblia aí e vamos até Daniel. Daniel capítulo 7, e nós vamos ler o versículo 2, diz assim: Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E aí o verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então Daniel ele teve um sonho. De um imenso mar surgiram 4 animais grandes. E aí, continuando a narrativa aqui, você vai ver quais animais apareceram aí para Daniel. Primeiro, apareceu um leão, do verso 2 a 4, especialmente o verso 4 menciona o leão. Depois, no verso 5, ele menciona um urso, e esse urso estava com 3 costelas na boca e ele era meio alado, um lado mais alto que o outro. Depois ele viu um grande leopardo com 4 cabeças e 4 asas, indicando uma velocidade. E o 4º animal era um animal terrível e espantoso. Ele não conseguiu identificar esse animal com um animal conhecido. Era um animal forte que indicava medo e esse animal tinha 10 chifres. Então veja, quantos metais tinham na estátua de Daniel 2? 4 metais. A cabeça de ouro, o peito e braço de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. 4 metais. Quantos animais Daniel viu no capítulo 7? 4 animais. Um grande leão com asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e, por fim, um animal terrível e espantoso. E como eu já disse, estas visões são paralelas. Daniel capítulo 7 repete o capítulo 2, dando mais alguns detalhes. Por exemplo, o que significa aquelas 3 costelas que estavam na boca do urso? É que a Medo-Persa, quando ela entra no cenário histórico, ela conquista 3 nações. A própria Babilônia, o Egito e a Lídia. Então, essas 3 costelas são símbolo de 3 nações que o Império Medo-Persa conquistou. Então, há um detalhe a mais no capítulo 7 que não estava no capítulo 2. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O leopardo já é um animal rápido e essas 4 asas indicando, então, uma velocidade fora do comum. Isso talvez é um indicativo da velocidade que o Império Grego teve em conquistar e expandir o seu território, especialmente sob o comando de Alexandre o Grande. Então aqui há mais um detalhe que não tinha no capítulo 2. Mas o capítulo 7 avança. E agora, no 4º animal, que era o animal terrível e espantoso, ele tinha 10 chifres. E agora vai vir um detalhe que também não estava no capítulo 2. É o versículo 8. Então, Daniel, capítulo 7, verso 8, e o texto sagrado diz assim: Estando eu a observar os chifres. Que chifres? Os 10 chifres do 4º animal, o animal terrível e espantoso.
Eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então Daniel, ele começa a ver ali o mar grande, e desse mar saem 4 animais. O quarto animal é um animal terrível e espantoso, com 10 chifres. Chama muita atenção de Daniel esse animal, e ele começa a observar esse animal com detalhes. E de repente, dos 10 chifres, começa a surgir um pequeno. E esse chifre pequeno, ele tem olhos e boca. E quando ele se levanta, 3 chifres que estavam ali caem. Então, aqui há uma revelação adicional. Há um conteúdo no capítulo 7 que não tinha no capítulo 2. Qual conteúdo é esse? O chifre pequeno. Esse chifre pequeno, então, representa um poder que surgiria logo depois do Império Romano. Porque a sequência dos animais correspondem com a sequência dos metais. A perna de ferro, que simbolizava Roma, é agora representado pelo animal terrível e espantoso. E desse animal surge o chifre pequeno. Então esse chifre pequeno é um poder que surge logo depois do Império Romano. Essa informação é muito importante. Você já deve estar muito curioso para saber quem é esse chifre pequeno, quem que é esse poder. Nós vamos ter uma aula, eu acho que não é a próxima, é a seguinte ainda, e nós vamos identificar então o chifre pequeno. Vamos descobrir a identidade deste chifre pequeno. É por isso que eu disse que hoje vamos estudar parte do capítulo 7 e numa aula futura mais outra parte do capítulo 7, onde vamos nos deter na identidade do chifre pequeno. Mas o que você precisa saber por enquanto é o seguinte: esse chifre pequeno, ele surge logo depois de Roma imperial. E é um poder, você vai ver já aqui algumas características dele. É um poder blasfemo que se opõe contra Deus e que persegue os santos de Deus. Vamos ler agora mais um detalhe do capítulo 7 de Daniel. Agora o verso 9. Nós lemos o 8, agora a gente vai ler o 9. Diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. E agora, no final do verso 10, olha aqui o que diz o texto. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E agora o versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, depois que ele viu o surgimento do chifre pequeno, ele continuou olhando e agora ele viu uma cena de juízo no céu. O versículo 9 e 10 e 13 e 14 indica uma cena de juízo no céu. Você percebe ali, e vimos aqui no texto, que assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E quem que estava conduzindo esse juízo no céu? A Bíblia usa a expressão única aqui, ancião de dias. Ele estava então com uma veste branca, o seu cabelo era também como a pura lã. É uma imagem para se referir a Deus o Pai, que está ali diante de milhares e milhares de anjos, com os livros abertos, fazendo um juízo. E agora, continuando a leitura do capítulo 7, vamos ler o versículo 18. O verso 18 diz assim:
Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Depois desse juízo que ocorre no céu, temos aqui um outro elemento novo na narrativa. Os santos possuem o reino de Deus. Então vamos olhar o gráfico, comparando Daniel capítulo 2 com Daniel capítulo 7. E perceba o que corresponde nas duas visões proféticas e o que difere de uma visão para outra. O que houve de acréscimo no capítulo 7 que não tinha no capítulo 2. Então vamos olhar aqui o nosso gráfico. Então já vimos que os 4 animais correspondem aos 4 metais, que são 4 impérios, 4 reinos que governaram ao longo da história do mundo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E agora o que tem de diferente é que o capítulo 7 menciona que o chifre pequeno, um poder que se opõe a Deus, ele se levanta. Quando? Logo depois do Império Romano. Ele persegue os santos de Deus. E aí, em seguida, ocorre um juízo no céu. E esse juízo, ele ocorre antes da volta de Jesus. Porque só quando termina o juízo que os santos possuem o reino. E o reino corresponde ali à pedra que no capítulo 2 bateu na estátua. É o reino eterno de Deus. Notou então a sequência? Esse vídeo vai ficar aí e você vai poder parar, pausar, grifar na tua Bíblia isso, quem sabe tirar um print dessa tela e você tem que memorizar isso. Você tem que ler o capítulo 7 várias vezes até você conseguir ver toda essa sequência. Os 4 impérios, o chifre pequeno, o juízo no céu e o estabelecimento do reino de Deus. Então o capítulo 7 trouxe 2 coisas que não tinha no capítulo 2. O chifre pequeno, um poder que se opõe a Deus, e o juízo no céu antes da volta de Jesus. E é interessante que no próprio capítulo 7, há agora mais 2 textos que mostram esta mesma sequência. Olha comigo aí, Daniel capítulo 7, o verso 21 e 22. Diz assim: Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, tudo aquilo que vimos se repete agora de forma concisa nestes 2 textos bíblicos. Estes 2 textos, eles contêm 2 marcadores de tempo e 3 eventos. Olha o texto aí de novo. Os marcadores de tempo estão em amarelo. E os eventos cronológicos estão em azul. Ou seja, o primeiro evento, o chifre pequeno, ele faz guerra contra os santos. Até quando? Até o momento em que o ancião de dias, ele começa a fazer o juízo no céu em favor dos santos. E de repente, vem o tempo em que o próprio ancião de dias dá o reino para os santos. Resumindo, o chifre pequeno persegue, o ancião de dias começa um juízo no céu e depois o próprio Deus dá o reino para os santos. Então esta é a sequência e ela está de forma muito clara aqui nas Escrituras. Então, há base bíblica para um juízo pré-advento? Claro. Daniel capítulo 7 demonstra, sem sombra de dúvidas, que há um juízo no céu antes da volta de Jesus. Agora, eu quero ver um detalhe com você. As boas novas do juízo pré-advento. Daniel capítulo 7 mostra para nós qual que é o objetivo deste juízo. E esse juízo representa boas notícias. Olha comigo Daniel capítulo 7, o verso 26 e 27. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Está se referindo ao chifre pequeno.
para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Quais são as boas novas do juízo investigativo pré-advento? É que este juízo, ele é contra o chifre pequeno e a favor dos santos. Então, esse juízo, ele representa uma boa notícia. Esse juízo é maravilhoso, porque o povo de Deus é perseguido por esse poder anti-Deus que vai perseguindo, que vai atacando o povo de Deus ao longo da história. E no momento que Deus começa esse juízo no céu, esse chifre pequeno para aquela perseguição feroz. E esse juízo no céu ratifica então diante do universo que esse poder precisa ser eliminado. Então, a primeira razão do juízo pré-advento investigativo é, diante dos anjos, confirmar a sentença condenatória sobre o chifre pequeno. E agora nós vimos também no capítulo 7 que a segunda razão deste juízo celestial é porque Deus então vai ali dar o reino para os seus filhos. Deus vai definir diante dos anjos, com os livros abertos, todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que abraçaram o seu sacrifício, todos aqueles que receberam a salvação pela graça. E todos estes, então, terão o seu nome no livro da vida do Cordeiro, e quando Jesus voltar, eles receberão o galardão da vida. Então, esse juízo pré-advento investigativo condena o chifre pequeno, é contra o chifre pequeno, mas é a favor dos santos, é a favor do povo de Deus. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse juízo que ocorre no céu antes da volta de Jesus, de nenhuma maneira ele substitui ou acrescenta o valor da cruz de Cristo. Nós já estudamos aqui sobre o plano da salvação. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o seu sacrifício foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Quando Cristo clamou, está pago, ali ele concluiu uma etapa importante do plano da redenção. A cruz é suficiente. Então, quando eu, pecador, olho para a cruz de Cristo e aceito o sacrifício de Cristo, eu sou declarado justo. Nenhuma condenação há sobre mim. Nesse momento, o meu nome é escrito no livro da vida. E por que então agora, antes da volta de Jesus, os nomes estarem passando? É porque Deus, de forma muito transparente, dá o acesso para os anjos confirmarem todos aqueles que receberam a Jesus Cristo e aceitaram a sua graça, aceitaram o seu sacrifício redentivo. Então, o juízo investigativo que ocorre no céu antes da volta de Jesus não acrescenta nada à obra expiatória de Cristo na cruz. Mas esse juízo ocorre para mostrar para os anjos, porque os anjos não são oniscientes, quem que Deus vai dar, a quem Deus vai dar o reino eterno. Entendeu? Os anjos são testemunhas de quem aceitou o sacrifício ou não. Os nomes são definidos. O juízo é a favor dos santos. E quando que termina esse juízo? Esse juízo termina um pouco antes da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse juízo está ocorrendo no céu, mas vai ter um momento em que ele vai terminar. Ele termina quando? Um pouco antes da volta de Jesus. Nesse juízo, Jesus Cristo, ele está diante do Pai, diante do ancião de dias. E ele está fazendo o quê lá no tribunal celestial? Sendo nosso advogado. Jesus, ele apresenta os seus méritos diante de Deus.
E ele então vai comprovando todos os nomes. O Everton aceitou meu sacrifício. Eu morri por ele. Embora ele é pecador, os pecados dele estão perdoados. O nome dele precisa permanecer no livro da vida. Depois que os casos forem passando, os anjos estiverem agora com a absoluta firmeza de todo o processo, o juízo vai se encerrar. A porta da graça se fecha. E a partir desse momento, então, não há mais possibilidade de definição. Jesus sai da presença de Deus e ele volta à terra. A porta da graça se fechou. Então, hoje nós temos graça. Hoje nós podemos ainda nos aproximar do Senhor Jesus e aceitar o seu sacrifício. E se assim o fizermos, pela graça dele, continuaremos com os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas quando o juízo terminar, Jesus volta. Então esse juízo, ele termina um pouco antes da volta de Jesus. Vamos fazer um resumo rápido aqui. Então, o juízo investigativo pré-advento já começou no céu. Ele está ocorrendo agora. E ele vai terminar um pouco antes da volta de Jesus. Um pouco antes do segundo advento. Agora vamos para a segunda fase do juízo de Deus. É aquela fase que acontece no céu, no período do milênio. Nós chamamos essa fase de juízo comprovativo milenial. Vamos ler um texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então esse texto do Apocalipse 20 diz que os justos, aqueles que estão no céu com Jesus, receberam a autoridade para julgar. Olha comigo de novo o texto, logo no início do versículo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Que coisa gloriosa! Estes justos que sobem ao céu com Jesus, eles vão ficar 1000 anos lá, como já vimos. E eles fazem o que lá? Nós vamos ter muitas coisas para fazer no céu. A Bíblia diz que vamos andar nas ruas de ouro, vamos comer da árvore da vida, vamos encontrar pessoas que aqui nessa terra a morte nos separou, vamos poder conhecer as pessoas que admiramos, que não tivemos o privilégio de ter o contato nessa vida. Você vai poder encontrar o seu personagem bíblico favorito, talvez bater papo com o apóstolo Paulo. O seu anjo vai te levar para ver os detalhes deste glorioso universo. Nós vamos falar e ver e ter momentos com o próprio Senhor Jesus. Nós vamos fazer coisas gloriosas no céu. Esse período de 1000 anos no céu não é igual apresenta alguns desenhos animados que a gente vai ficar na lua tocando harpa, não. Nós vamos ter muita coisa para fazer no céu. Mas o texto de Apocalipse diz que uma das atividades dos justos no céu será participar de um juízo. Mas em que sentido os justos vão julgar? E é por isso que esse juízo é chamado de juízo comprovativo milenial. Na verdade, os justos não vão definir o caso de ninguém, mas eles vão poder comprovar que Deus foi justo em dar a sua sentença. Imagine, você vai chegar no céu e você vai pensar, nossa, cadê aquele pregador lá? Eu gostei tanto dos sermões dele, tanto das aulas dele, e você vai procurar ele de um lado para o outro. E esse pregador não vai estar no céu. Você não vai ficar curioso? Nossa, ele parecia ser um bom pregador, estava na televisão, cadê ele? Então você vai querer saber. E nesse sentido, você vai participar do juízo. Você vai pedir para o próprio Deus, para os anjos assistentes, o que aconteceu com aquele pregador? E então os livros serão abertos. E você vai ver por que aquele pregador não entrou na Cidade Santa.
Você vai perceber que ele vivia uma vida dupla, ele não aceitou de forma genuína a ação do Espírito Santo no coração dele. Ele morreu como um ímpio. Ele não quis estar no céu, não aceitou a graça de Cristo. Então você vai olhar para Deus e vai falar, nossa, o Senhor é justo, realmente. O Senhor fez todos os esforços para salvá-lo, mas ele rejeitou o sacrifício de Cristo. Então o que vai acontecer? Você vai comprovar a justiça de Deus. É possível que também andando por ali você encontre alguém que aqui na terra, talvez você nunca pensou que estaria no céu. Talvez você viu algumas reportagens de algum assassino, de uma pessoa muito má, e de repente você está andando no céu e ele está lá. Aí você fala, não é possível. Eu lembro, a televisão ficou mostrando reportagens terríveis desse homem, mais de um mês falando das atrocidades que ele fez. Ele matou muita gente porque ele está aqui. Deixa eu ver. E aí você vai diante de Deus, diante dos anjos assistentes, os livros vão ser abertos e você vai poder comprovar por que ele está lá. Deus vai mostrar, olha, realmente ele fez isso, isso e isso. Mas o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar todos os pecados e um pouco antes dele morrer, ele aceitou o sacrifício de Jesus. A graça de Cristo o alcançou. Então você vai olhar para Deus e vai falar assim, louvado seja o Senhor. Você vai poder comprovar nesse período dos 1000 anos que Deus foi justo. Então olha que coisa interessante. No juízo pré-advento, Deus dá oportunidade para os anjos ver quem que vai herdar o reino. Então o povo de Deus está em juízo antes da volta de Jesus. E os anjos comprovam que o reino será dado para eles. Jesus volta e leva esses justos para o céu. E agora, no milênio, são os justos que herdaram o céu que vão poder comprovar por que os ímpios não estão lá. Ou porque quem está tem o direito de estar. Então, esses justos vão comprovar a justiça de Deus. Então, de forma muito clara, a justiça de Deus é exposta para os anjos e para todos os redimidos no milênio. E após, então, esse juízo, ocorre a terceira fase. Há mais um texto bíblico que comprova esse julgamento que os justos vão fazer no céu. Paulo diz isso em 1 Coríntios 6, 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, acaso sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então Paulo está argumentando que os justos, de fato, vão participar de um juízo no céu. E aqui ele está falando para o pessoal lá da igreja de Corinto, se nós vamos participar de um juízo no céu, pessoal, vamos aqui julgar as coisas mínimas dessa terra. Esse é o argumento que Paulo está usando para eles ali. Mas isso indica que os justos participarão, então, do juízo comprovativo milenial. Terminando esse juízo, ocorre a terceira e última fase do juízo, que é o juízo executivo pós-milênio. O que vai ocorrer depois do milênio? Depois dos 1000 anos, nós já vimos com detalhes. Vai ocorrer a segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 20, o versículo 5. Diz que os ímpios ressuscitam. Nesse sentido, o diabo é o quê? O diabo é solto. E então, conforme diz Apocalipse capítulo 20, o verso 7 e 8, o diabo ele junta esses ímpios e ele vai planejar atacar a Nova Jerusalém. E nesse momento, diz o texto sagrado, que é o momento do juízo executivo pós-milênio. Nesse momento, quando o diabo se aproxima para atacar a cidade santa, olha o que acontece. Apocalipse 29. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O fogo consome o diabo, os seus anjos e todos os ímpios que ressuscitaram.
Por isso que quem ressuscita na primeira ressurreição, ressuscita para a vida. E como diz a Bíblia, sobre eles a segunda morte não tem poder. Agora, os ímpios que ressuscitam depois do milênio, eles ressuscitam para a segunda morte. Eles ressuscitam para o juízo final. Eles ressuscitam para receber a sentença da destruição eterna. O fogo consome eles. Acabamos de ler o verso 9 de Apocalipse 20. Mas vamos ler o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nesse juízo executivo pós-milênio, quando o fogo cai, vai então haver o que a Bíblia chama de lago de fogo. Então, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Nós já estudamos sobre a mortalidade da alma. Se você perdeu essa aula, você tem que assistir ela na íntegra. Quando a pessoa morre, ela vai para onde? Ela vai para a sepultura. Nós já vimos que a pessoa morreu, o fôlego vai para Deus e o corpo dela vai virar pó. Cessou a vida. A partir daquele momento, houve ali um aniquilamento da existência daquela pessoa. Na volta de Jesus, se ela for fiel, ela ressuscita na primeira ressurreição. Se ela for ímpia, ela vai ressuscitar na segunda. Então, a pessoa, ela está ali. A Bíblia diz que a morte é como um sono, no sentido de ela estar em completa inconsciência. Não sabe de nada. É como se estivesse dormindo um sono profundo. Então a pessoa morre, ela não vai para um momento onde, se ela for má, para o inferno onde tem o fogo ali. As pessoas pensam, né, que o ímpio morreu, já desce para um lugar que está em chamas, que tem um lago de fogo, que o diabo está ali e está cutucando aquela pessoa ali. E os justos já vai para o céu. Não é assim. Já vimos que a recompensa dos justos é quando? Na volta de Jesus ele vem trazer o galardão. Então os justos estão também num estado de inconsciência absoluta. Quando Jesus voltar, eles vão com Cristo para o céu. E os ímpios? Os ímpios também não estão num lago de fogo, não estão. Eles estão também num estado de completa inconsciência. Eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. E aí vai ter o lago de fogo e enxofre. Então não existe hoje um lugar fechado chamado de inferno, onde as pessoas estão lá queimando. Esse lago de fogo, ele vai acontecer depois do milênio. É o que diz Apocalipse, capítulo 20, o verso 10. E o diabo e os seus anjos serão atirados para esse lago de fogo. E agora eu quero dar mais um detalhe para você aqui. Perceba o final do versículo 10. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Esse texto diz que o diabo, os seus anjos, os ímpios, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Algumas pessoas olham essa expressão e pegam a expressão também de Mateus capítulo 25, verso 41, que Jesus fala que o fogo vai ser eterno, e então imaginam que depois do milênio Jesus vai estar aqui com os salvos, mas ao mesmo tempo vai ter esse lago de fogo, o diabo, seus anjos e os ímpios vão ficar lá em tempo infindável, queimando para sempre. E eu preciso então te explicar o sentido dessa expressão, pelos séculos dos séculos e fogo eterno. A expressão pelos séculos dos séculos, ela aparece no livro do Apocalipse 13 vezes. 9 vezes, séculos dos séculos, estão relacionados com Deus e com o Cordeiro. 3 vezes estão relacionadas com os ímpios e 1 vez está relacionada com os justos. Então você vai ver aí agora no quadro que pelos séculos dos séculos aparece aqui em Apocalipse 20, 10, aparece em Apocalipse 14, verso 11 e aparece em Apocalipse 19, verso 3. Como entender essa expressão que os ímpios ficarão queimando pelos séculos dos séculos? Que o fogo vai ser eterno,
como diz Jesus em Mateus capítulo 24, capítulo 25, o versículo 41. Ora, muitas pessoas pegam esses textos e dizem, então vai ter um fogo eterno e vai queimar sem cessar. Mas não é isso que a Bíblia ensina. É muito importante agora nós vermos qual que é a palavra grega usada para séculos dos séculos e para eterno. Olha comigo na tela aí. Essa palavra grega é aion no substantivo e aionions no adjetivo. E ela corresponde ao termo hebraico olam. Então, sempre que você ler nessas passagens, séculos dos séculos, e em Mateus 25, 41, eterno, é a palavra grega aionions. E o que significa esse termo? Eu não posso pegar ele e querer dar uma interpretação sem analisar quais as ocorrências que tem ele na Bíblia também. Eu poderia citar muitos usos de aionios e também de olam no Antigo Testamento para provar o que eu vou provar aqui. Mas por causa do tempo, e acho que já é suficiente, um exemplo. Olha comigo o texto de Judas. Judas não tem capítulo, é só verso, é um capítulo só. Vamos ler o versículo 7 de Judas. Preste muita atenção. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas diz que a cidade de Sodoma e Gomorra, lá do Antigo Testamento, elas sofreram o fogo eterno. E olha que curioso, a palavra aí eterno, olha aí no quadro, é aionios. É a mesma palavra usada lá em Apocalipse e também em Mateus. Agora te pergunto, o fogo eterno, o fogo aionios, que caiu sobre Sodoma e Gomorra, é um fogo infindável? Sim ou não? Não. Sodoma e Gomorra estão queimando agora? Não. Então, o que significa essa expressão? Agora, o texto de Pedro vai nos ajudar. Vamos ler esse texto. 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O que o texto está dizendo? Que Sodoma e Gomorra pegou fogo até virar cinzas. Então o fogo queimou até consumir toda a cidade. E então virou cinzas. A cidade foi totalmente queimada, totalmente destruída. Então, aionios aqui não é um período que indica um tempo indefinido, que será um tempo eterno, mas indica que o efeito desse fogo vai ser um efeito eterno. Satanás, os anjos e os ímpios queimarão. E nós acreditamos que eles queimarão até de forma proporcional, cada um de acordo com suas obras. E o diabo, o pai da mentira, ele vai queimar mais, porque realmente ele foi o originador do mal. Mas depois de um determinado tempo queimando, eles serão totalmente destruídos, totalmente aniquilados. O fogo vai ser eterno nos seus efeitos, não no tempo. Então, quando o diabo, os seus anjos e os ímpios forem exterminados, o pecado terá tido fim. E esse fim é eterno. O pecado foi erradicado. Então a Bíblia ensina que haverá um aniquilacionismo nesse juízo executivo pós-milênio. Nós temos muitas razões para entendermos a coerência do aniquilacionismo. E muitas razões para rejeitarmos esse tormento eterno. Eu quero aqui dar 4 razões para rejeitarmos o tormento eterno, a ideia de que a alma vai ficar queimando o tempo todo. A primeira razão é uma razão bíblica. Queridos, veja bem, a Bíblia insiste de forma
categórica, com centenas de textos. Deixa eu repetir para você aqui, ó. Centenas de textos que os ímpios serão aniquilados. Eu vou colocar aqui as expressões bíblicas. Diz assim: os ímpios serão eliminados. Olha quantos textos falando que os ímpios serão eliminados. Os ímpios serão destruídos. Olha quantos textos falando que os ímpios serão destruídos. Os ímpios vão perecer. Os ímpios vão ser mortos. Os ímpios serão exterminados, serão executados, serão devorados, se farão em cinzas. Os ímpios não terão futuro, serão consumidos, serão arrancados, perderão a vida, serão despedaçados. Os ímpios terão um fim repentino, serão como a palha que o vento leva, serão reduzidos ao pó, desaparecerão, deixarão de existir, serão apagados, serão evaporados. Não mais existirão. Você percebeu aí? Depois você pode pausar o vídeo e copiar esses textos. Tem dezenas e dezenas de textos que apontam o aniquilamento. Essa ideia de que a pessoa vai ficar queimando para sempre, ela não é bíblica. As pessoas que querem apoiar essa ideia, pegam esses textos que eu acabei de citar em Apocalipse 20, 10, Mateus 25, 41, Apocalipse 14, e querem construir uma teologia, sendo que a Bíblia vai no outro caminho. Nós temos mais de 150 textos que falam que os ímpios serão eliminados, exterminados, aniquilados. Ok? Ainda dentro do conceito bíblico, Romanos capítulo 6, aquele texto famoso, verso 23. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Veja, se os ímpios vão viver para sempre, significa que o salário do pecado não é a morte. A consequência final do pecado é realmente a destruição, a extinção da vida. Para eu acreditar no tormento eterno, eu tenho que contradizer a condenação última do pecado, que é a extinção da vida. A imortalidade, ela é concedida somente quando a pessoa crê no Evangelho, aceita Jesus Cristo e na volta de Jesus ela vai receber então a imortalidade. Isso é o que diz o livro de Tessalonicenses. Isso é o que diz também 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. Que aquele que crê no Evangelho, aceita Jesus, na volta de Cristo, receberá a imortalidade. Os justos que rejeitaram o sacrifício de Jesus não têm imortalidade. Logo, eles vão ser exterminados. Eles não podem ficar vivendo, senão eles seriam imortais. Então, de acordo com o pensamento bíblico, o tormento eterno não pode ser possível. Mas nós também temos uma outra razão para negarmos o tormento eterno. É a questão moral. Sabe, queridos, para Deus castigar o ímpio de forma ininterrupta, ele teria que dar imortalidade para o ímpio. Então Deus teria que dar imortalidade para o ímpio, porque imortal é só Deus, e os santos receberão a imortalidade na volta de Jesus. Então, para que o ímpio passe aí por um processo de queimar eternamente, Deus teria que dar a imortalidade para ele, para deixar ele agonizando durante, então, toda a eternidade. E isso não condiz com o caráter de Deus. Deus, ele é amor. Ele vai dar a punição para os ímpios, é óbvio, mas nesse contexto que vimos, eles vão queimar e serão destruídos. Se eu acreditar que Deus vai dar imortalidade para o ímpio, para ele ficar queimando o tempo todo, eu estou tendo uma imagem muito distorcida de Deus. Um Deus cruel, sádico, um Deus que é, na verdade, mais um monstro do que um Deus justo. Terceira razão para tirarmos a ideia do tormento eterno, sabe qual é? A questão judicial. A questão da justiça de Deus. Não faz sentido um pecador que viveu nessa terra, cometeu aí 70 anos de pecado, se rebelou contra Cristo, agora de forma desproporcional ficar queimando nesse lago de fogo a vida inteira, sem ter interrupção, sem desaparecer. É desproporcional, é injusto. Até do ponto de vista lógico, humano, é injusto. Deus não faria isso.
condenar aquele pecador que pecou 70 anos a um tormento infindável de tempo. Deus não faria isso. E, quarto, último lugar, a ideia da ênfase bíblica sobre a cosmologia. Quando Deus criou todo o cosmos, quando Deus criou o universo, Ele criou com perfeição. Deus criou tudo perfeito. Não havia nenhuma mancha de pecado. E Deus prometeu que o final da história vai ser igual ao início dela. Deus prometeu em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. Ora, para que isso se cumpra, realmente os ímpios precisam ser aniquilados. Porque imagine, você vai estar no céu, desfrutando da eternidade, você vai estar aqui na nova terra, desfrutando da eternidade, e ao mesmo tempo vai ter lá o lago de fogo que os ímpios vão ficar queimando o tempo todo. Não. Se eles ficarem queimando o tempo todo, ainda haverá pecado, porque não foi reduzido, porque não foi extirpado. Ainda haverá dor, porque eles estarão ali sendo atormentados nesse lago de fogo. Não se cumprirá a promessa de Apocalipse 21, 4. Então, a ideia bíblica, a ideia coerente, é que no juízo executivo pós-milênio, cai fogo do céu. Esse fogo queima Satanás, os seus anjos e os ímpios. Não sei quanto tempo. Cada um vai sofrer o fogo com a devida intensidade que o Senhor achar justo. E depois eles serão totalmente aniquilados, desaparecerão, como diz mais de 150 textos das Escrituras. Esse fogo purifica a terra e a Nova Jerusalém, então, desce. E sabe o que vai acontecer? Viveremos para sempre com o Senhor. Vamos ler esse último texto. Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Aí o reino de Deus será estabelecido. Nessa terra purificada. Pecado e pecadores não mais existirão. O caráter de Deus já foi vindicado para todo o universo. Antes da vinda de Jesus, no juízo pré-advento, os anjos comprovaram por que Deus levaria os justos para o céu. Durante o milênio, os santos comprovaram por que os ímpios não foram para o céu. Depois do milênio, todos os ímpios recebem a sentença final. Não tem mais dúvida. O universo inteiro declara que Deus é justo. Os ímpios morrem definitivamente. E os santos reinam com o Senhor para todo sempre. Essa é a conclusão da história. Que bênção acreditarmos assim. Esse é o ensinamento bíblico. Que você então possa abraçar esse ensinamento e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço e a gente vai seguir então nas nossas próximas aulas. Eu espero você.